Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é de história, tá? Eu vou explicar um pouquinho para vocês sobre o tema, tá? E vocês vão copiar a foto que eu mandar no caderno. Vocês vão apenas copiar o texto que eu mandar hoje. E amanhã eu vou mandar alguns questionamentos sobre o texto de hoje e sobre o meu vídeo de hoje, tá bom? Então vocês têm que assistir esse vídeo com bastante atenção, porque eu tô falando a gente estava falando sobre as navegações, certo? Então, hoje nós vamos continuar ainda falando sobre essas viagens. E eu vou contar para vocês como que era dentro desses navios, tá bom? Então, esse navio, eu vou falar sobre as profissões, sobre cada cargo que existia dentro desses navios. Prestem bastante atenção, porque é coisa que eu vou falar também vai cair na avaliação de amanhã, tá bom? Esses navios eram enormes. Esses navios eram chamados de naus. Naus. Dentro desses navios, nessas viagens, cabiam de 500 até 1.000 pessoas. Era bastante gente. E o comando desse navio que chegou no Brasil estava nas mãos de Pedro Álvares Cabral, que foi quem descobriu o Brasil, tá certo? Ele era o Capitão Mor. Pedro Álvares Cabral era o Capitão Mor. Era ele que comandava a frota de navios. Não só o navio que estava com ele, mas outros navios também que saíam juntos na mesma viagem. Então, ele era responsável por esse navio em que ele estava e por todos os outros navios. E neste navio também tinha o técnico superior. Esse técnico superior era quem conduzia o navio, né? Ele conduzia o navio com o auxílio das bússolas. Ele estava sempre atento, olhando as bússolas, né? Lendo as estrelas, porque ele que conduzia esse navio, junto com o piloto. O piloto era quem cuidava da direção do navio, né? O piloto era quem estava ali no volante do navio, né? Aí também tinha o marinheiro. Quem era o marinheiro? O marinheiro era quem repassava as ordens do piloto ao marujo, que era quem manobrava o leme. Ó, para vocês verem, que legal. O grumê, tinha o grumê, que era o responsável por virar a ampulheta. Vocês sabem o que é ampulheta? É um negocinho assim de areia, que daí você vira e a areia começa a cair bem devagarinho. Eles marcavam o tempo com as ampulhetas. E esse cara, o grumê, ele era o responsável por virar a ampulheta quando ela cabia. Ele tinha que estar muito atento ali, porque as horas eles marcavam com essa ampulheta. Tinha também no navio o escrivão, que era quem registrava as compras que eles faziam, as vendas que eles faziam, era quem fazia os contratos, que era quem fazia os testamentos. Ó, pra vocês verem, tudo dentro do navio. Junto no navio também vinham os padres. Esses padres, eles eram chamados de jesuítas. Eles cuidavam da vida espiritual dentro do navio. Eles faziam missas e realizavam confissões das pessoas que quisessem. A alimentação dentro desse navio era bem pobre, Tinha água, vinho, biscoito. Esse biscoito era um tipo de pão que não estragava fácil, era um pão esquisito lá que não estragava fácil. Eles levavam também nessas viagens peixes e carnes, salgado, né? Que é para não estragar, como o clima dentro do navio era muito quente, estragavam muito fácil os alimentos. Eles levavam também fruto seco, figo seco, ameixa seca e castanhas, mas tudo seco, porque estragava muito fácil. E como estragava esses alimentos muito fáceis, as pessoas se adoeciam muito fácil, né? Eles pegava tipo virose assim nas pessoas, porque eram muita gente dentro do navio. Tipo um navio com 1.000 pessoas, é como se fosse uma cidade, um município, né? Então, como eles se alimentavam mal,
Porque tinha alguns alimentos que era dado para eles todos os dias. Como esse biscoito, esse pão, era dado um pedaço para eles todos os dias. Mas carne e peixe era uma vez por mês só. A água dava todo dia, mas vinho era uma vez por mês. Você entendeu? Então, era muito difícil essas viagens para eles. Eles levavam também ali umas galinhas. Essas galinhas botavam ovo, né? E esse ovo e essa galinha mesmo que eles às vezes matavam para quem ficava doente e era uma pessoa mais importante ali dentro da embarcação, daí eles faziam essa galinha, né? Para a pessoa se alimentar um pouco melhor e se curar, né? Da doença. E quando dava essa virose que eu tô dizendo para vocês, eles jogavam a pessoa no mar, né? Não tinha outra alternativa. Então, eu resumi aqui para o vídeo não ficar muito extenso, falando sobre como eram os cargos dentro do navio, como chamavam esses navios, que era naus, e como era a viagem lá dentro, se eles se alimentavam direito, se não, né? Então vocês vão estudar isso aqui, porque amanhã vai ter uma avaliação sobre esse tema de história, tá? E é importante vocês saberem como que eram essas viagens. Por exemplo, isso que eu tô contando para vocês foi na viagem em que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, tá bom? Então, copiem esse texto com bastante atenção, prestando atenção, mas prestem também atenção no vídeo, que às vezes tem coisa no vídeo que eu tô falando e que não está escrito no papel, mas que amanhã vai ter perguntas sobre isso, tá bom? Então, vamos lá. Boa sorte, viu, pessoal? Copiem bastante caprichado. Hoje é só copiar. Amanhã a gente responde os questionamentos da professora. Beleza? Então, até mais.